Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o texto do livro Para Ser Feliz. O texto, no capítulo 49, se chama Pequenez. Pequenez. Olha a abordagem interessante que o irmão José vai colocar para a gente aqui. Não alegues pequenez de espírito. Olha bem, eu não vou, antes de terminar a frase, vou pegar só esse pedacinho. Não alegues pequenez de espírito para ti. Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu leio. Porque quando ele fala não alegues pequenez de espírito, nós temos um tal de fazer isso. Às vezes até se desvalorizando. Então esse cuidado ele já pede para que a gente não faça. Ou seja, valoriza o que você tem. Mas por que ele coloca isso? Ele não está falando isso, nem é por uma construção de autoestima, não, gente. Porque num primeiro momento fica parecendo que ele vai falar alguma coisa sobre a nossa autovalorização, sobre autoestima alta, né? Sobre uma melhoria nossa conosco nesse movimento de autorreconhecimento. Não é. Ele coloca aqui, não alegues pequenez de espírito para ti, atenção, conservares de braços cruzados. Entenderam a diferença? O alegar pequenez, achar que a gente é angelical, que a gente já está numa condição, não, nada disso. Mas ele está falando, olha, para não ficar de braço cruzado, não fica alegando que você não dá conta disso, que você não pode fazer aquilo, que a vida não te... Para. Não alegues pequenez de espírito para te conservares de braços cruzados. Ele já está puxando a orelha nossa. Ele já está puxando a orelha. Sem a existência do átomo, a matéria não existiria. Olha que coisa mais curiosa. Ele vai pegando miudinho. A menor partícula que a gente conhece é o átomo. A menor partícula, que é constituída de 3 elementos, que é prótons, nêutrons e elétrons, constitui a menor partícula. Para termos a matéria, qualquer matéria, é aglomeração de átomos. Qualquer matéria. Então, não tem como existir matéria sem átomo. Da mesma forma, vamos pegar na química, da mesma forma que não existe matéria sem carbono. Da mesma forma que tudo que é matéria é uma conjunção, uma aglomeração de átomos, o elemento da natureza, o único elemento da natureza que está presente em tudo que é matéria é o carbono. Então, imagina bem, sem a existência do átomo, a matéria não existiria. A célula é a origem do corpo que ocupas. A célula. Só que aqui, embora ele tenha colocado no singular, o que é real, a célula, mas é a constituição, a construção, o encontro de 2 células, do espermatozoide com o óvulo, vai dar origem a milhões de células. 2 células. Se for uma célula só, não vai conseguir. Emmanuel, inclusive, coloca isso no livro O Consolador. Ele coloca que inúmeros cientistas já trabalharam ou ainda pensam em fazer de uma única célula o ser humano. Veja, é mais fácil, atenção, olha os termos que aparecem, é mais fácil construir monstros que a teratologia teria dificuldade de descrever do que de uma única célula nós termos um indivíduo adulto. Porque o encontro do espermatozoide com o óvulo, 2 células, a partir dali nós já temos, no mínimo, o início da vida social. Não é isso que o Livro dos Espíritos coloca para nós? Vão lá?
Livro dos Espíritos, 766. A vida social está na natureza. Olha a vida social começando aqui. O encontro das duas células, o encontro delas. Nós vamos ter aqui o início da vida adulta. O início da vida humana, ainda que não chegue à vida adulta, o início da vida humana. Nós estamos vendo aqui o encontro de duas células, o espermatozoide com o óvulo. A vida social está na natureza. A vida social começa aqui. Se a vida social começa aqui, nesse movimento que eu estou trazendo para vocês, eu carrego comigo, nesse encontro, 60 trilhões de células. 60 trilhões de células no indivíduo adulto. Mas começou de onde? De uma célula, encontrando com mais uma célula, ou seja, a célula masculina encontrando com a célula feminina na conjunção sexual. Nós temos 60 trilhões de células no indivíduo adulto. Então, voltando, quando ele traz para nós aqui, lá no início, não alegues pequenez de espírito para te conservar de braço cruzado. Para de alegar que não dá conta para não fazer nada. Para não fazer nada. Sem a existência do átomo, a matéria não existiria. Sem a existência do átomo, matéria não existiria. A célula é a origem do corpo que ocupas. Para eu chegar, passamos por esse movimento aqui. A árvore mais alta nasceu de humilde semente. A árvore mais alta. Vamos pegar uma humilde semente. A humilde semente que Jesus dá de exemplo para nós, a menor semente que Jesus dá de exemplo sobre a fé, dá origem à árvore mais frondosa que a gente tem na história por uma única semente, que ela é aproximadamente a metade de um grão de arroz, o tamanho da semente de mostarda. A metade de um grão de arroz, ela vai dar para nós uma das árvores mais frondosas do mundo. A árvore mais alta nasceu de humilde semente. Por isso é que Jesus coloca, se tiverdes fé do tamanho desse grão de mostarda, imagina o grão de mostarda, para quem não conhece o grão de mostarda, pega o arroz na sua casa, quebra o arroz no meio. Aquela metade é o tamanho do grão de mostarda, só para vocês terem uma ideia. Só que é uma bolinha. Mas você vai ter uma ideia do tamanho do grão de mostarda. Se você tiver fé daquele tamanho, diga a esta montanha, transporta-te daqui para colar, e ela se transportará. Qual montanha? A montanha física? Não, a montanha das dificuldades. Veja bem, as nossas dificuldades, elas estão avantajando o nosso estado íntimo. Por quê? Porque nos falta fé. A gente está sempre colocando empecilhos. Quando nós estamos aqui nesse movimento, dentro da casa espírita, estudando, aprendendo, lendo, divulgando, questionando, discutindo, quando nós estamos neste movimento, nada nos acomete. Está tranquilo demais da conta. Como que a gente vai saber se a gente tem fé? Na hora que a gente é testado lá fora. Em qual momento? Na hora das tensões, das provocações, das dificuldades, das irritações. E são momentos que a gente está sendo testado. Deixa eu ver como é que está a minha fé aqui. Ou seja, vocês querem uma avaliação simples, pegando aqui que a árvore mais frondosa, mais alta, nasceu de um simples grão, de uma simples semente, que ele coloca de uma humilde semente, tá? Saiba como está a sua fé. Você tem se desesperado muito? Avalia. Eu vou deixar só essa pergunta. Se a gente está se desesperando com frequência, a nossa fé, mas está frágil, avalia como é que está a fé.
Não, eu me desespero, mas olha, raríssimas vezes eu me desespero. De quando em vez? Aí eu me desespero todo dia por alguma coisa. Por quê? Porque o desespero já é o sinal da nossa dificuldade em lidarmos com a fé. E olha, entre nós na Terra, dificilmente não existe alguém que não tenha se desesperado por essa ou aquela questão. Tá claro? Então, eu estou dando um exemplo aproveitando a frase. Olha bem, o oceano se formou de simples gota d'água. Para chegar no oceano, quando pensa no oceano, a gente já pensa no lago. A partir de um lago, a partir de um rio, a partir da cachoeira, Não! Uma simples gota d'água vai dar origem ao oceano. Você vê que o nosso planeta tem muito mais áreas oceânicas do que terra. O nosso planeta Terra tem muito mais áreas oceânicas do que terra firme para você pisar. Mas começou de uma única gota. Ele continua. O universo se expandiu a partir de um ponto. O universo se expandiu a partir de um ponto. Olha que coisa mais interessante. A gente está aqui, a ciência está discutindo para nós a explosão do Big Bang. Eu nada contra a ciência, muito pelo contrário. Ainda bem que eles têm estudos que fazem com que nós tenhamos condições de pelo menos entender um pouco da dimensão. Um pouco. Mas é um pouco, gente, mas é um pouco, mas muito pouco. Muito pouco. Então, vamos pegar um exemplo simples, eu volto nessa frase aqui. Sócrates tem uma colocação interessante quando ele fala assim: só sei que nada sei. Olha, eu vou pegar até essa frase porque, inclusive, eu só sei que nada sei porque Sócrates falou. Porque se Sócrates não tivesse falado, eu ainda ia achar que eu saberia demais, ou que eu sabia demais. Mas Sócrates falou que eu só sei que nada sei. E olha, eu não estou em condição de discordar de Sócrates em hipótese nenhuma. Só sei que nada sei. Aliás, se vocês pararem para pensar nessa reflexão, os dois homens que dividiram a história do mundo nunca deixaram nada escrito, Sócrates e Jesus. Tanto que a gente fala assim, pré-socrático e pós-socrático, antes de Sócrates e depois de Sócrates. E a gente fala antes de Jesus e depois de Jesus. Claro que, reservadas as devidas importâncias, porque Sócrates fala de uma condição moral, mas muito mais filosófica. Jesus fala de uma condição moral, espiritual, filosófica, familiar, social e, acima de tudo, altamente pessoal. Por quê? Porque é um movimento de autoconstrução o tempo todo. Então, são os dois que dividiram a história. Quando Sócrates fala, só sei que nada sei, até isso eu só sei porque ele falou. E aí, quando coloca para nós o universo se expandiu a partir de um ponto, aí vem a ciência explicando a partir do Big Bang. Está tudo certo, gente. Mas os cientistas estão tentando identificar a idade do universo, que agora descobriram que já não é o universo mais, na década de 70, 80 era o universo. Agora eles entenderam que é pluriverso, porque o uni dá a ideia de um. E olha, é uma pluralidade, eles estão tentando identificar a data. Meu Deus, como achar a data? Se Deus, ele pré-existe a tudo isso, como é que eu vou achar a data? Ah, não. Então, vamos pegar só a nossa galáxia. O que eles descobriram? A nossa galáxia. Centenas de bilhões de estrelas. Centenas de bilhões de estrelas. Vamos pegar a nossa Via Láctea. De vez em quando a gente vê um clarão no céu. Não é aqueles que passam igual um cometa, não. Que ficam ali, como a constelação passando. Gente, olha só. A nossa Via Láctea tem 100 milhões de estrelas. Só a Via Láctea. Só a Via Láctea. Que está dentro da nossa galáxia. Imagina esse quadro aqui, o quadro sendo a nossa galáxia. Uma tarja
essa tarja que está passando aqui, ó, nessa galáxia, essa tarja tem 100 milhões de estrelas. Para nós sairmos do ponto que nós estamos, Emmanuel, saímos do ponto que nós estamos, para chegarmos na ponta da nossa galáxia, no ponto que nós estamos. Eu não sei aonde a Terra está aqui na nossa Via Láctea, não sei aonde a Terra está. Mas para sairmos do ponto que nós estamos, suponhamos que a nossa Terra esteja aqui. Para nós sairmos do ponto em que estamos, para chegarmos até a ponta da nossa galáxia, ou a ponta da nossa galáxia, nós demoraríamos 100 mil anos, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 100 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo, a gente ia chegar na ponta. Dá para entender o tamanho da nossa galáxia? Aí, imagine que a nossa galáxia, segundo alguns cientistas, é uma das menores observadas. Uma das menores. Ah, não. Aí, gente, quando fala lá o universo se expandiu a partir de um ponto. Ele também não fala o ponto. Deus sabe. E já está bom. A gente não precisa investigar mais. Deus sabe. Ah, mas a gente podia saber mais. Aqui, vamos voltar lá na pergunta 4 do Livro dos Espíritos? Qual é a prova da existência de Deus? Prova da existência de Deus. Procurai no axioma que estuda a vossa ciência. Olha, procurai no axioma que estuda a vossa ciência. Vai lá nas suas teorias. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A prova da existência de Deus, veja a causa de tudo que não é obra nossa, e a nossa razão responde. Eu disse para vocês, o quadro seria uma galáxia. Procurar a causa de tudo que não é a nossa obra, a nossa razão vai responder. Aí ele continua. Qualquer livro é escrito letra a letra. Vocês estão lembrando que o tema se chama pequenez? Qualquer livro começa letra a letra. Ninguém pega o livro, eu gostaria de escrever. Você já começou? Não, mas eu gostaria assim, gente, ninguém escreve por encanto. Isso não existe. Tudo é passo a passo. Qualquer livro, letra a letra. Quem alega insignificância, voltando ao texto, quem alega insignificância, ou seja, quem alega pequenez, para de alguma maneira ser útil a propósitos de natureza superior, no fundo, não está querendo compromisso com o trabalho. Lembra que eu falei com vocês no primeiro parágrafo? Ele não está falando de autoestima, não. Vou repetir o parágrafo sem interrupção. Quem alega insignificância para, de alguma maneira, ser útil a propósitos de natureza superior, no fundo, não está querendo compromisso com o trabalho. Sabe aquela situação da pessoa achar que, eu não dou conta de fazer isso não. Aí você convida, eu não dou conta para isso também não. Mas eu não consigo. Não dá para você. Tudo eu vou colocando motivos. Aí eu volto na interpretação, no meu entendimento lá da frase de Sócrates, o só sei que nada sei. Porque, veja, além de eu colocar para vocês, eu só sei que nada sei, ainda bem que ele falou, porque aí eu descobri que realmente eu só sei que nada sei, porque a gente se acha, né? Aí a gente descobre, eu sei que nada sei porque Sócrates disse, mas aqui, olha, eu sei que nada sei, que eu não tenha mais nada para saber. Eu sei que nada sei, que eu e o outro não poderemos saber juntos. Eu sei que nada sei, que o outro não poderá me ensinar, porque o outro também tem valores. Eu sei que nada sei, que mesmo nós dois juntos não saberemos tudo. Eu sei que nada sei, que mesmo que a gente estude e outros se aproximem, ainda não saberemos tudo. Então, o eu sei que nada sei tem uma profundidade que a gente precisa dissecar. E não ficar de braço cruzado, deixando de fazer as coisas, porque
nessa falsa humildade. Isso é falsa humildade, gente. Ah, isso aí eu não dou conta. Ah, eu não consigo. Para! Tenta, luta, investe, caminha e a gente vai descobrir se não deu conta ou não. E isso eu estou falando de tarefas. Imagina se a gente fosse fazer referência a viciações. Se a gente fizer referência a viciações morais ou viciações físicas, eu só vou saber se eu dou conta quando eu começar a investir. Aí eu sei que eu dou conta. Eu começo a investir para vencer o cigarro, eu começo a investir para vencer o álcool, eu saio do vício físico, eu começo a investir para vencer a maledicência, eu começo a investir para vencer o ciúme, eu começo a investir. Eu tenho tempo para lutar. Quanto tempo? Eu tenho a eternidade. Mas eu tenho que começar agora, o gota a gota. E aí ele continua. Escolhe, olha, tem pessoas que escolhem ser servido e não servir. Tem gente que escolhe ser servido. É a pessoa dita pequenez. A chamada pequena que não quer fazer nada porque está de braço cruzado, ela escolhe ser servida. Ela quer que alguém faça por ela, que alguém ofereça para ela. Ela quer que alguém se disponibilize no caminho dela. E ela vai, porque eu não dou conta, porque eu não consigo, eu não sei fazer, mas eu já tentei. Aí na hora que a pessoa fala ainda com essa força de expressão facial, e aí ele fecha. Nele, ou seja, nessa pessoa, a única coisa que realmente não é pequena, porque o texto todo ele trabalha pequenez. A única coisa que não é pequena é o seu egoísmo. Gente, isso aqui é um tapa. Olha, a única coisa que não é pequena é o seu egoísmo. Por quê? Porque a pessoa não se disponibiliza a nada, mas está pronta para receber tudo. Se tiver gente para oferecer, ela está pronta para receber, não se disponibiliza não. Voltar lá no capítulo 12 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, quando a irmã Dufour coloca para nós, no capítulo Ser Melhor, avalia o valor que você tem. Veja, se você até hoje não descobriu nenhum valor, vou pegar por esse texto aqui, pequenez. Se até hoje você não descobriu nenhum valor, avalia se você está nesse movimento de pequenez, de braços cruzados e não está investindo em você. Porque às vezes você não está investindo em nada. E aí, porque eu não dou conta, porque eu não faço, porque eu não consigo, porque eu não aceito, porque, e eu vou justificando tudo, braço cruzado. Então, quando a irmã Dufour pede para a gente avaliar o que a gente já tem de melhor, para que aquele valor conquistado signifique para nós mola propulsora para a conquista de novos valores. É isso. Se até hoje eu não estou descobrindo nada em mim, é porque no fundo eu não estou investindo. E eu estou assumindo a pequenez egoística daquele que quer que alguém faça por ele. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.